INSS paga benefício e você continua trabalhando. Será que existe essa situação? Muitas pessoas confundem os benefícios, então eu peço que você me acompanhe aqui para que juntos nós possamos entender qual é essa situação. São as diferenças entre os benefícios dentro da Previdência Social. Muitas pessoas estão doentes, ou melhor, doentes não, incapacitadas, vamos dizer assim, para o trabalho, ou mesmo doentes, e não sabem que tem esse direito. Então me acompanhe aqui se você ficou interessado. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Hoje é sexta-feira, 16 de outubro de 2020. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Osias Júnior. Esse é o canal Drone Diário com mais uma informação para vocês, muito importante. Primeiro, nós temos que entender a diferença no INSS entre o que é auxílio-doença e auxílio-acidente. Esses benefícios confundem muitos segurados. Então, continua aqui comigo, já deixa um like para ajudar na divulgação desse vídeo. Primeiro nós vamos falar aqui auxílio-doença versus auxílio-acidente. Esses benefícios são muito confundidos, mas a diferença entre eles é muito grande. O auxílio-doença é um benefício concedido de forma temporária, já o auxílio-acidente pode ser um benefício permanente. Isso, pois o auxílio-doença ele é pago quando se comprova uma incapacidade temporária, você tem que ficar um determinado tempo de recuperação, depois volta a trabalhar. Já o auxílio-acidente, ele é concedido apenas enquanto se comprova uma sequela definitiva. Então, daí a importância de você fazer a CAT, o comunicado de acidente de trabalho, junto à segurança do trabalho da sua empresa. Você vai entender aí, nós vamos colocar mais para você entender melhor, vou continuar aqui. Outra diferença entre os dois benefícios, o auxílio-doença pode ser concedido ao segurado que está incapacitado para o trabalho. Ele será pago apenas enquanto durar essa incapacidade para o trabalho, o tempo necessário para a sua recuperação. Quando estiver em condições, você volta para o trabalho, aí o benefício é cessado, o INSS para de pagar. Já no auxílio-acidente ele é diferente. Esse benefício ele é concedido devido a uma sequela, ou seja, algum tipo de incapacidade permanente, parcial aí, que o trabalhador sofra. Portanto, o auxílio será concedido de forma contínua, mesmo que o segurado volte a trabalhar. Resumindo, o auxílio-acidente é um benefício permanente concedido em caso de sequelas irreversíveis. O auxílio-doença é um benefício temporário concedido em caso aí de incapacidade temporária. O que é o auxílio-doença? O auxílio-doença é um benefício do INSS concedido nos casos em que o segurado se torna incapaz de exercer a sua atividade de trabalho. Essa incapacidade pode até decorrer de um acidente de trabalho ou mesmo de uma doença. Trata-se de um período no qual o trabalhador não possui condições de exercer suas atividades. Essa doença ou acidente pode ser relacionado ao trabalho ou não, ou seja, ambos os casos gera direito a um benefício. Para receber o benefício, além de preencher essas condições de incapacidade para o trabalho, precisa você, segurado do INSS, preencher a carência mínima de 1 ano de contribuições já pagas para o INSS. Acontece que uma mãe me ligou outro dia, dizendo que o filho não conseguia receber o benefício, e ele tinha apenas 11 meses de INSS. Não conseguiu, não foi um acidente de trabalho, foi um acidente fora da empresa, ele teria direito a um auxílio-doença se tivesse, no caso, 1 ano pago. Então, são dispensados de cumprir o período de carência aqueles que sofrem doenças previstas na portaria interministerial lá de 2001, que são a lista de doenças que o governo quer acabar, então corre atrás, já usa elas, eu tenho aqui no canal, ou que sofram doenças profissionais e acidentes de trabalho, que sofram acidentes de qualquer natureza causada. Então, precisa ter 1 ano de INSS para receber o auxílio-doença? Sim. Agora, existem algumas causas que, por exemplo, se você já tiver começado a trabalhar ou pagar o INSS, uns 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, não
7, 8, 9, 10, 11, não completou um ano ainda não tem direito ao auxílio-doença, mas se for uma doença ocasionada pelo trabalho, um acidente de trabalho, ou se você for acometido de uma das doenças, são 15 doenças ali, eram 14, 15, da lista do INSS, que não exige carência, então mesmo sem um ano, você ainda assim tem direito ao benefício de auxílio-doença, podendo chegar até uma aposentadoria. Então, existem casos, daí a necessidade de você ter que procurar um advogado para ajudar vocês. Agora, falei sobre o auxílio-doença, a exceção que não precisa dos 12 meses, agora vamos falar sobre o auxílio-acidente para eu poder explicar para vocês, porque você pode receber um auxílio-doença e isso pode gerar uma incapacidade para você e você pode receber um benefício pelo resto da sua vida e continuar trabalhando. Trata-se do período, então, portanto, no qual você não possui condição de exercer o trabalho. Vamos lá. Auxílio-acidente. O auxílio-acidente é um benefício concedido aos segurados que sofreram sequelas que reduzem a capacidade para o trabalho de forma permanente. Muitas dúvidas surgem na hora de preencher esse benefício e nós vamos tentar explicar aqui por partes, porque tem muitas pessoas que receberam auxílio-doença, continuaram depois que voltaram a trabalhar com alguma incapacidade e estão trabalhando até hoje. Vou dar um exemplo bem simples antes de eu continuar. Tem pessoas que voltam a trabalhar num frigorífico e perderam um dedo, por exemplo, ou um dedo do pé, ou, sei lá, ou perderam um membro do corpo qualquer, mas continuam trabalhando. Essas pessoas têm o direito de estar recebendo um benefício do INSS e não sabem. É um benefício permanente. Significa que o benefício do auxílio-acidente é pago pelo tempo indeterminado até o segurado conseguir a aposentadoria. Vale mencionar que esse benefício não é recebido de forma integral na aposentadoria, mas conta como tempo de contribuição, concedido ao segurado que teve a incapacidade parcial permanente. Está incapacitado, concedido ao segurado aí que teve o benefício concedido, então, essa incapacidade, assim como o auxílio-doença, ela vem de um acidente ou doença que esteja relacionada ao trabalho ou não. Diferente da relação do auxílio-doença, que trata-se de uma incapacidade temporária, aqui estamos falando de uma incapacidade permanente, pelo resto de sua vida. Quando falamos de parcial, quer dizer que não é uma incapacidade total, significa que a incapacidade não impede o trabalhador de voltar ao trabalho, ainda que em outra função. Geralmente, quando você sofreu um acidente de trabalho ou começou a receber um auxílio-doença que teve um problema na sua empresa ali, se você não pode retornar à mesma função que exercia antes, por exemplo, sofreu um problema na coluna e perdeu a capacidade de carregar o peso, você volta a trabalhar como motorista, por exemplo, porque não pode mais carregar peso, não pode ser mais lombador, carregar peso. Nessas condições, você teria direito a receber um benefício por incapacidade até o dia da sua aposentadoria, que é o auxílio acidente, porque perdeu a capacidade daquele trabalho. Agora, acho que nós estamos começando a se entender aqui. Aqui eu tenho que usar um texto como base, né? Então, aquela sofrida que venha de um acidente de trabalho ou doença do trabalho, né? A incapacidade sofrida do segurado pode ter ocorrido aí fruto de acidente ou doença relacionada ao trabalho ou na vida pessoal. Poderá ser recebido em conjunto com o seu salário, preste bem atenção, esse benefício pago aí é devido a uma sequela sofrida pelo segurado, pela sequela parcial ou não que impede a volta ao mercado de trabalho. Desta forma, não há impedimento de que o segurado receba o benefício conjunto com o seu salário. Você vai continuar trabalhando, mas pode receber um benefício. Não exige carência. Vamos ver aqui. Para que o segurado receba esse benefício, não é necessário preencher o período de carência. Então, mesmo que você ainda não tenha um ano completo quando sofreu o acidente, você pode ter o benefício. Um exemplo prático aqui, para você visualizar melhor a situação. Uma pessoa, um empregado de uma empresa que dá manutenção em outdoors, aquelas propagandas que ficam penduradas em placas gigantescas na entrada da sua cidade. Um dia esse trabalhador, em um desses outdoor, que ficava no telhado de uma loja, ao fazer um movimento em falso, ele se desequilibrou e caiu.
No momento do equipamento de segurança, eles falharam e o funcionário sofreu uma queda brusca. Esse funcionário ficou internado e, após a internação, permaneceu em repouso em sua casa por 6 meses para sua recuperação total. Durante esse tempo que ele se afastou, o funcionário recebeu o auxílio-doença. Quando se recuperou, os médicos constataram que ele sofreu uma sequela, teve paralisia de uma das pernas. Nesse caso, mesmo depois de recuperado, se constatou aí que o segurado do INSS que sofreu o acidente teve uma sequela permanente. Nesse momento, o segurado, que por estar recuperado para exercer, ou melhor, para exercer uma atividade de trabalho, ele deixa de receber o auxílio doença, mas começa a receber o auxílio acidente, em razão da sequela que ele sofreu. Então, nesse momento, o segurado que já está recuperado, que vai parar de receber o auxílio doença, mas começa a receber um auxílio acidente em razão da sequela aí do acidente que sofreu. Diante dessa situação, mudou a função dentro da empresa desse funcionário, que começou a atuar no setor administrativo, pois ainda estava em condições de trabalho, porém não na mesma função. O caso desse funcionário aqui do nosso exemplo, sofrido uma sequela mais grave do que o impedisse de trabalhar em função ou em qualquer outra, ele teria direito a pedir uma aposentadoria por invalidez se a sua incapacidade fosse total e permanente. Então, nesse caso, seria uma aposentadoria por invalidez acidentária. Não foi o caso, a incapacidade foi parcial, ele pôde retornar em outra atividade. Vamos falar, você que ficou até agora, que já deixou o like, ficou interessado. Muitas pessoas sofreram acidentes, tiveram ou perda de algum movimento da mão, do braço, da perna, do pescoço, da coluna, não suporta peso, perdeu algum membro do corpo, a pessoa recebeu auxílio acidente, se recuperou e voltou a trabalhar. Essa pessoa pode estar perdendo e você vai saber agora o valor do benefício. Você que já deixou o joinha aí, o like, compartilhando nas redes sociais. O salário de benefício é uma base para calcular aí ambos os benefícios, tanto o auxílio-doença como o auxílio-acidente. No caso do salário, consiste numa média aritmética de 100% dos salários de contribuição até 1994, ou até o último, que foi pedido aí a sua solicitação, quando você pediu o benefício. Para chegar a esse resultado, é necessário atualizar o valor dos salários com a contribuição para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. A soma do valor deve ser dividido pela quantidade, ou seja, é feito um cálculo, que é complicado, lá do INSS. Esse valor do benefício, no caso do auxílio-doença, é 91% do benefício que você receberia de aposentadoria. Vale lembrar que o valor do benefício não pode ser inferior a um salário mínimo e nem superior à média dos 12 últimos salários. Cálculo complicado do INSS. O valor do auxílio-acidente consiste em metade do valor que teria direito caso fosse uma aposentadoria por invalidez na hora do acidente. Então, se você fosse receber uma aposentadoria por invalidez porque ficou totalmente incapaz, sequela total, você receberia 100%. No valor desse benefício que eu estou falando para você, que você recebe salário, continua trabalhando em outra função, você vai receber metade do seu salário se fosse aposentado. É 50%. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez consiste em 60% do salário, mais 2% por ano a partir do 21º ano de contribuição. É complicado, nós sabemos que para se aposentar hoje você recebe 60% e depois de 20 anos de contribuição, no caso dos homens, a cada um ano a mais, você tem 2% a mais. No caso das mulheres, a partir de 15 anos. A cada um ano a mais, 2% a mais, inicialmente para aposentar quem tem a mulher 15 anos, homem, no caso, se já está no regime de contribuição, ainda são 15 anos, esses 21 anos são para quem começar a pagar o INSS agora. Depois da reforma da Previdência, isso é assunto para outro vídeo. Homens ficaram assim, quem se filiar agora, 65 anos para aposentar, 20 anos de contribuição. Mulheres, 62 anos para se aposentar, 15 anos de contribuição. Quem já era do INSS, já tinha pago antes da reforma da Previdência, homens,
15 anos de contribuição, mulheres também 15 anos de contribuição. A diferença é que as mulheres 62 anos, homens 65 anos de contribuição, ou 65 anos de INSS, 15 anos de contribuição. Assunto para outro vídeo aí. O importante é lembrar que nos casos do acidente de trabalho, o valor da aposentadoria por invalidez é de 100% do salário benefício, ou seja, se aplica a regra dos 60%. Quando você tem um mínimo de contribuição, lembrando que ninguém recebe menos do que um salário. Só no caso do auxílio acidente, que é metade. Acidentes ocorridos até o dia 12 de novembro de 2019. Por quê? Nós estamos falando da reforma da Previdência. A reforma da Previdência começou a valer no dia 13 de novembro de 2019. Quem teve um acidente até esse dia, ou seja, antes da reforma, para os acidentes ocorridos até o dia 12 de novembro de 2019, o cálculo da aposentadoria por invalidez é feito com base no salário de benefícios calculado sobre a média de 80% dos seus salários maiores e contribuição até 1994. Então, nessa época, ainda se descontava 20% dos menores salários para não prejudicar na média. O benefício da aposentadoria consiste em 100% do valor do salário-benefício e, consequentemente, o valor ali acrescido de 50% desse valor, né? Agora que você já sabe quais são as maiores diferenças entre as regras desses benefícios, é muito importante, caso haja alguma dificuldade para conseguir esse benefício junto ao INSS, procure um advogado previdenciário. Não abra mão do seu direito. Então, portanto, eu espero de coração que você tenha entendido. Você, em caso de doença do trabalho, acidente do trabalho, que deixou alguma sequela pelo resto de sua vida, pode ser, por exemplo, perda de 10%, 20%, 30%, 40% do movimento de uma mão, de um braço, de um cotovelo, do joelho, de uma perna, da coluna. Ou seja, você tem que ter atestado pelo seu médico a perda de um movimento de um membro. Não precisa ser necessariamente perder um membro, tá? Mas quantos por cento você perdeu de capacidade de movimento, por exemplo. Isso é uma sequela para o resto da sua vida, sequela permanente, e mesmo você está sendo capacitado para voltar a trabalhar, pode receber metade do salário que seria da sua aposentadoria até o dia da sua aposentadoria. Aposentou, acaba. Mas a questão é que você tem direito a meio salário do seu benefício até o dia de aposentar e mais o seu salário que você esteja registrado, mas numa função diferente daquela que você exercia, naquele trabalho que você fazia antes de sofrer a doença ou o acidente de trabalho. Espero ter ajudado vocês. Então, sim, é possível receber benefício do INSS por incapacidade e continuar recebendo o seu salário estando registrado ou pagando o INSS até você aposentar. Houve algumas modificações aqui durante a reforma da Previdência, eles não queriam aceitar isso como tempo de contribuição, o tempo que você recebe, não queriam aceitar como carência. Por exemplo, eu recebo auxílio do acidente, se eu ficar doente, não posso receber, por exemplo, o auxílio doença. Mas aqui diz que na reforma da Previdência que pode contar esse tempo para a sua aposentadoria. A questão é sentar com o advogado e olhar, porque mudou a lei, mudou no ano passado e nem mesmo os profissionais estão atualizados. Todo mundo está estudando para entender isso. A função do texto aqui é dizer sim, você pode ter direito a um benefício do INSS equivalente a metade do seu salário para receber até o dia que você aposentar e continuar trabalhando. Espero de coração ter ajudado vocês. Dúvidas, deixe nos comentários desse canal. Já estou sem voz, infelizmente, mas daqui a pouquinho eu volto a tomar uma água e volto aqui tentando fazer mais um vídeo para vocês para tentar ajudar. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira, hoje dia 16 de outubro de 2020. Muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias, independente do assunto. Valeu pela sua presença, pelo seu comentário. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo.